Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, mulheres de fé, bom dia minhas irmãs, bom dia meus irmãos, a paz do Senhor, seja bem-vinda a mais um Bom Dia Espírito Santo, o culto online que vai abençoar a tua casa, amém? Glórias a Deus, vamos continuar nosso estudo, Mateus capítulo 26, está sendo uma bênção, estamos quase terminando o Evangelho de Mateus, aí vamos dar início a um novo livro, e com certeza a nossa fé vai ser fortalecida e renovada para a glória do Senhor Jesus Cristo. Tá frio aí, minhas irmãs? Aqui tá muito gelado, para a glória de Deus. Eu gosto muito do frio e hoje o frio veio com tudo. Mas é isso aí, vamos nos esquentar na presença do Espírito Santo, no fogo do Espírito Santo. Diga bom dia, Espírito Santo. Diga, Espírito Santo, eu te amo. Diga, Espírito Santo, tu és o meu melhor amigo. Diga, Espírito Santo, eu preciso de ti. Diga, Espírito Santo, bom dia. Diga, eu te amo, Espírito Santo de Deus. A melhor coisa é o Espírito Santo. Quando você tem o Espírito Santo de Deus, você não é uma pessoa mais triste, infeliz. Você começa a olhar os problemas da sua vida de uma maneira diferente, você olha os desertos, os vales, as percas de uma maneira diferente. Você sabe que tudo tem um propósito de Deus e você sabe que tudo que acontece, até mesmo de ruim, é para o seu crescimento. E é só quem tem o Espírito Santo de Deus que consegue realmente entender o lado, né, os lados, né, de todas as coisas, porque sempre digo assim, tem dois lados, né? É como a pessoa quando ela vem, a gente que trabalha com aconselhamento de casal, né? Com restauração de família, a mulher vem se queixando do marido, porque o marido trai, porque isso e isso, mas tem o lado do marido também, né, que também passava ali momentos difíceis com a esposa. Óbvio que não tem desculpa para o pecado, mas tem sempre os dois lados. E assim quando você acontece algo difícil, algo ruim na sua vida, não é só o lado ruim que você vai olhar, tem o lado bom, porque tem ali um crescimento, é uma escola onde Deus está te ensinando para que você venha ter um avanço, um crescimento espiritual, porque Deus ele quer fazer coisas maiores na sua vida. Glória a Deus! Então, eu quero que você deixe o teu like, você que não deixou ainda, compartilhe essa programação com pessoas que você ama e se inscreva no canal. Você que está pela primeira vez aqui, seja muito bem-vinda. Se inscreva, acione o sininho, marque todas as opções. E eu não posso deixar de abençoar as minhas filhas na fé, as minhas filhas espirituais, que eu amo tanto, amo de todo o meu coração. Você sempre está nas minhas orações. O Espírito de Deus sempre me faz lembrar de você e pode ter certeza que você vai ser muito abençoada porque você está sendo uma árvore plantada junto a ribeiros e você vai crescer, você vai prosperar e vai dar muito fruto. Você pode dar um glória a Deus, que Deus abençoe todas as minhas filhas. Apóstolo, eu quero ser filha na fé, filha espiritual, quero estar debaixo dessa cobertura, eu quero ter a pastora como minha mentora espiritual. Você precisa entrar em contato conosco. O link está abaixo da descrição do vídeo e aqui também nos comentários, aqui no chat vai estar ali o link do WhatsApp do atendimento de Mulheres de Fé. Amém? Envie a palavra cobertura ou filha espiritual, como você preferir, e venha fazer parte deste ministério que tem transformado mulheres, gerado mulheres em Deus. Glórias a Deus! Então vamos lá para o texto sem demora, não vou tomar muito seu tempo, prometo. Vamos lá para a continuação, onde Pedro nega Jesus. Tudo tem um propósito, tudo já estava destinado a acontecer, porque Jesus já tinha avisado. Você que está estudando Bom Dia Espírito Santo comigo sabe. Então, Jesus ele tem tudo sob controle. Nada está falha. Por que Jesus permite isso? Por que acontece isso? Por que o mundo está desse jeito? Tudo está no controle de Deus. Não está, mas por que aconteceu isso? Deus não viu? Deus viu, Deus permitiu e é a vontade de Deus. Existem coisas que nós não vamos entender aqui na terra só quando a gente estiver lá na glória com o Senhor. Então nós temos que fazer o quê? Adorar, exaltar, glorificar, ser fiéis, buscar a presença de Deus e buscar viver o melhor de Deus. Amém? Porque Ele tem coisas boas para os seus filhos. Tem coisas boas para fazer na sua vida. Então vamos lá. Mateus capítulo 26, verso 69. Pedro nega Jesus. Pedro ele estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse: você também estava com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei do que você está falando. Então Jesus aqui já tinha ido para o monte orar, tinha levado ali os seus mais chegados, né, os íntimos. Judas chegou,
levaram Jesus preso. Jesus estava aqui já diante ali de um julgamento, diante de Caifás. Ele estava diante de Caifás, como a gente aprendeu ontem, estava ali passando pelo seu primeiro julgamento. Jesus passou por 6, se eu não me engano, foram 6 julgamentos. Deixa eu só confirmar aqui. Glória a Deus. Você vê que a luta de Jesus foi muito grande, né? A pressão que Jesus passou por 6 julgamentos. Anás, Caifás, no Sinédrio, Pilatos, Herodes e o terceiro novamente a Pilatos. 6 vezes. Olha só, um passava para o outro, um jogava para o outro, né? Mas Jesus tinha que ser julgado, ele tinha que ser condenado. Então, o que aconteceu aqui? Jesus foi preso, né? Estava ali passando pela sua série de julgamentos. E Pedro estava só de longe observando. Ontem a gente viu até sobre isso. Pedro estava só de longe observando. E quando se aproximaram dele, ele disse assim: você é um deles. Ele negou. Ele disse: não, eu não sou um deles. Eu não pertenço a eles. Aí no versos 71. Depois saiu em direção à porta, onde outra pessoa, outra criada, ouviu e disse aos que estavam ali: este homem estava com Jesus, o Nazareno. E ele, jurando outra vez, negou: não conheço esse homem. Mais uma vez. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles. O seu modo de falar denuncia. Aí ele começou a lançar maldições. Olha só, Pedro começou a amaldiçoar o povo que estava ali e jurar: eu não conheço esse homem. Olha só, se coloca na situação de Pedro. Pedro ainda não tinha o batismo com o Espírito Santo. Aquela ousadia, aquela fé, aquela perseverança, aquela decisão absoluta de enfrentar toda e qualquer situação para servir o Senhor. Ele não tinha ainda o poder do Espírito Santo. Ele conheceu a verdade, ele teve experiências com o Senhor, mas ainda os sentimentos, as vontades, os medos estavam fazendo parte da vida de Pedro. E assim poderia ter acontecido comigo e com você. Você diz: ai, mas que horrível Pedro fazer isso. Se você estivesse ou eu na mesma situação, nós faríamos igual. Porque é só o poder do Espírito Santo que nos faz enfrentar os nossos medos, que nos faz ter ousadia e nunca abandonar Jesus Cristo. Você é um exemplo. Antes, quando você não tinha o batismo com o Espírito Santo, você era outra mulher. Você deixava as coisas fácil, você abandonava fácil, trocava de relacionamento. É assim as mulheres aí do mundo aí fora. Elas não lutam mais pelos seus casamentos, pela sua família. Elas trocam de marido como troca de roupa. Então é só com o Espírito Santo de Deus que você é uma mulher sábia, que você é uma mulher mansa, que você é uma mulher submissa, que você é uma mulher humilde e que você é uma mulher que persevera, mesmo nos vales, mesmo com os seus medos, mesmo com as suas decepções, com as traições, com os enganos que você passa, mas você persevera na obediência à palavra. Porque Pedro aqui não tinha ainda o batismo com o Espírito Santo. Ele estava com medo. Imagina, ele estava lá no meio do ninho de cobras. As pessoas estavam com ódio, com raiva de Jesus. Ali estavam todos aqueles que queriam matar Jesus Cristo, que estavam com inveja de Jesus Cristo, e tinha que ser assim para se cumprir a palavra do Senhor. Pedro, eu não posso julgar e condenar esse homem, porque ele foi escolhido de Deus. E se ele negou, tinha um propósito. Até mesmo o negar de Pedro a Jesus Cristo foi um propósito de Deus. Eu não estou dando aqui desculpa, né, para as fraquezas das pessoas, para as incredulidades, as pessoas que trocam Jesus hoje em dia por uma pizza. Não tem nada a ver. Nada a ver. Eu estou falando da situação única de Pedro aqui. Nessa situação, a pessoa que ela tem o batismo com o Espírito Santo, que ela tem um encontro verdadeiro com a palavra, que ela sabe o que é o evangelho, a Bíblia diz que não tem desculpa mais para o seu pecado. Mas Pedro aqui teve desculpa, teve perdão, depois você vai ver lá na frente, porque ele não tinha ainda, a mente e o coração dele não estava ainda dominado pelo Espírito Santo. Eu não vou mais fazer as minhas vontades, eu não vou viver mais as minhas vontades, eu vou viver a vontade de Deus quando tiver o poder do Espírito Santo em mim.
Por isso que muitas mulheres não conseguem avançar, muitas mulheres reclamam, murmuram, quando briga com o marido, quando dá algo errado, quando fecha uma porta, ela já entra em pânico, desespero, já pede ajuda para todo mundo, já fala mal de todo mundo, já briga com todo mundo, já abandona todo mundo, porque ainda não tem o poder do Espírito Santo. É só o poder do Espírito Santo que vai te dar domínio e controle sobre situações difíceis na sua vida. Sem o Espírito Santo você não consegue. Apóstola, qual é o segredo então para eu não negar Jesus, para eu vencer? É buscar o batismo com o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, o domínio do Espírito Santo sobre a tua vida. E para isso eu tenho que ter uma vida de oração, eu tenho que buscar santificação, eu tenho que ter sim o meu jejum, eu tenho que estudar a palavra, eu tenho que me santificar e me separar para buscar a Deus, para servir a Deus. Eu tenho que desejar o Espírito Santo. Deus, ele não vai dar aquilo que é mais precioso, que é o Espírito Santo, para uma pessoa que não está nem aí, que nem pede o Espírito Santo, que nem quer saber do Espírito Santo, que nem não busca nem interesse, não tem nem conhecimento, não busca o conhecimento do Espírito Santo. Porque não ter conhecimento é uma coisa, agora não querer ter conhecimento é outra. Eu posso não ter conhecimento, mas eu posso desejar muito ter conhecimento acerca do Espírito Santo, porque eu quero o Espírito Santo na minha vida. E se você desejar, se você querer, se você ter vontade, Deus vai te dar. Para você vencer as adversidades, para você vencer os seus medos. Hoje nós estamos falando de medo. Você vai entender. Porque Pedro estava com medo. Se ele falasse, não estou defendendo, mas se ele falasse que ele era um dos discípulos, ele não podia, ele negou, mas a Bíblia diz ali, ó, olha só, você com certeza é um deles porque o seu modo de falar é igual. Aquele que anda com Jesus, aquele que tem experiência com Jesus, ele é diferente. Ele fala diferente, ele reage diferente. Ele pode até querer fugir, mas ele já tem a essência, já está selado por Deus, já está marcado por Deus. Você consegue entender isso? Aquele que é escolhido, ele pode cair, ele pode tropeçar, porque isso é normal, é ser humano, né? Mas ele não vai se conformar, e ele vai querer buscar a perfeição, ele vai querer buscar agradar a Deus, ele vai se consertar. Então, o que Deus ele examina é o seu coração, é a intenção do seu coração. É o que você pensa, é o que você deseja, é o que você quer. Você pode não ter estrutura ao seu redor, você pode não ter ajuda humana ao seu redor, você pode não ter condições, mas se você tiver desejo, vontade, um coração puro, Deus vai te ajudar e Ele vai mover céus e terra para te abençoar. Aí imediatamente um galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali ele chorou amargamente. Olha só, ele não tinha noção do que ele estava fazendo. Foi um momento ali difícil, de medo, que se ele falasse que era servo, né, discípulo de Jesus, ele ia ser preso junto, ia ser condenado junto. Porque dali em diante começou a perseguição aos cristãos, né? Todos que confessavam Jesus eram presos, eram torturados, eram mortos. Então se Pedro, olha só, preste atenção, como Deus é bom. Se Pedro anunciasse ali que ele era discípulo de Jesus, cadê o Pedro que ia receber o batismo com o Espírito Santo em Atos dos Apóstolos, e ia anunciar o Evangelho, anunciar o reino de Deus, anunciar Jesus, e milhares de almas iam ali se render aos pés do Senhor? Como que Pedro ia dar continuidade ao ministério de Jesus Cristo se ele tivesse ali confessado naquela hora que era seu discípulo? Ele ia ser morto, ia acabar ali o ministério. Então existem situações porque eu vejo muitas pessoas condenando Pedro. Eu não estou aqui para condenar e não sou ninguém para condenar. Eu vejo o lado bom, eu vejo o lado da manifestação do poder de Deus, eu vejo ali o lado da Deus permitindo isso acontecer, porque Jesus já tinha avisado. O próprio Deus, porque depois, olha só, quando Pedro caiu em si,
Ele saiu dali e chorou amargamente. O próprio Deus permitiu que Pedro negasse, porque se Pedro falasse naquele momento, ele ia ser morto juntamente com Jesus. E naquela ocasião, era só Jesus para ser morto. Jesus ia ter que ficar sozinho para que os outros ficassem protegidos. Olha como Jesus é bom. Olha como Jesus ele dá a sua vida em todas as situações para proteger você, para que você dê continuidade ao ministério, ao chamado que Deus tem na sua vida através de Jesus Cristo. Jesus ali, ele sabia que ele tinha que ficar sozinho. Jesus ele ia ficar naquele momento sozinho. Mas ele fez tudo isso porque ele tinha que morrer sozinho naquele momento. Os discípulos não poderiam ser mortos naquele momento. Os discípulos só iam ser mártires, só iam morrer depois, quando eles anunciassem o Evangelho, anunciassem a ressurreição de Jesus Cristo, as boas novas. Depois de cumprir o chamado deles, aí sim eles iam ser decapitados, iam ser violentados, iam ser mártires. Mas naquele momento ninguém podia morrer, era só Jesus que ia pagar o preço. Não podemos julgar, condenar, ai Pedro, negou, Pedro foi covarde. Não, Pedro tinha que naquele momento negar e ser covarde, para que ele não morresse, para que não findasse ali, acabasse ali o ministério. Porque Pedro, ele foi, depois a gente vai continuar, Pedro foi escolhido. Era mais ali, né, alvoroçado, né, cheio de explosão, mas era ele que ia ser o cheio de ousadia, o cheio do Espírito Santo, que ia dar continuidade ao Evangelho. Pedro foi o escolhido, com as suas imperfeições, com as suas fraquezas, muitas vezes com os seus medos, né, porque a gente vê Pedro, um homem que puxava a espada, um homem que dava vida por Jesus Cristo, que falava coisas que não devia. Aí a gente vê aqui Pedro com medo. Medo, porque se ele confessasse, ele ia ser morto. Então Pedro estava com medo. É normal a gente sentir medo, é normal a gente sentir aquele friozinho na barriga, mas isso não pode nos parar. Porque esse sentimento de Pedro aqui, naquele momento foi necessário, que se ele fosse aquele Pedro corajoso, cheio de fé, cheio de ousadia, e ele ia pegar a espada e ia matar todo mundo, e ia querer assaltar Jesus, e não era para fazer isso. Tem coisas na sua vida que você vai só observar, você não vai poder tirar, você não vai poder se meter, porque se você se meter, você vai estragar o trabalhar de Deus. A gente sempre aconselha, quando os pais vêm pedir ajuda pelos seus filhos que estão perdidos na droga, se quer ajudar teu filho, se quer que ele saia da droga, a primeira coisa, bota ele para fora de casa, ele tem que ser desamparado. Porque se você se meter em dar um prato de comida para ele, em dar roupa para ele, dar uma casa, uma cama, internet, ele nunca vai ser curado. E é lá fora, na rua, que Jesus vai tratar ele, porque ele vai estar sozinho, não vai ter ninguém aqui para ajudar ele. Aí ele vai se humilhar, porque a mãe sábia, o pai sábio vai estar em casa lá orando, vai estar em casa jejuando e vai estar em casa confiando que Deus está trabalhando na vida do filho. Então existem coisas que você não vai poder fazer nada. Existem coisas que a pessoa vai ter que passar sozinha, para que haja o cumprimento de promessa, para que Deus ele trabalhe. Então tem coisas que eu não posso meter. Pedro não podia se meter ali. Pedro tinha que ficar quietinho ali. Se metesse ia estragar tudo. Então Deus ele faz isso, ele segura a pessoa. Ele permite que a pessoa tome atitudes que às vezes a pessoa não quer tomar, para que o propósito de Deus venha se cumprir. Irmão, irmã, julgue menos e cuide mais da sua vida espiritual. Entre mais no propósito de Deus. Ah, mas porque traiu? Ah, mas porque mentiu? Ah, mas porque enganou? Tinha que ser assim para hoje você ser uma mulher gerada em Deus, para hoje você ter a tua vida transformada, para hoje você ter a tua fé, para hoje você perseverar, para hoje você entender porque coisas deram errado na sua vida lá atrás e você está aí hoje. Coisas que você está vivendo hoje, você não entende nada, mas lá na frente você vai entender. Somente persevera, busca a presença, se santifica, se consagra. Amém?
Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãs, imediatamente um galo cantou. Eu quero falar sobre esse galo aqui, que tem muita gente que acha que é o galo, né? Até o pastor já ensinou sobre isso. Tem nada a ver com galinha com galo, né? A avezinha lá cheia de pena, nada a ver. Não poderia ter esse tipo de aves ali nesse território, né? Ao redor ali do território, porque era considerado um bicho que ia poluir, que ia fazer sujeira. E realmente, né? Você sabe, não tem bicho, tem sujeira. Então era proibido esses animais, essas aves, nesse território, nesse âmbito ali, para que não tivesse sujeira, né? Para que não tivesse ali a contaminação, a bagunça, a sujeira, para não virar bagunça. Porque afinal de contas, ali era como se fosse um fórum, né? Era como se fosse um fórum, porque Caifás ele era um sumo sacerdote. Então era um lugar importante que não podia ter animais, podia ter aves. Então o que é esse galo? Esse galo só para você entender, eram os vigias, os vigilantes, os guardas, só para você entender da época, onde eles faziam turnos de 3 em 3 horas para vigiar a casa do sumo sacerdote, que no caso era onde Jesus estava, né? Ali nas redondezas, ali no tribunal. Ali. Então ali tinha vigias, tinha guardas. E do pôr do sol até o nascer do sol, de 3 em 3 horas, era trocado esse vigia. E eles tocavam ali a trombeta para avisar que estava mudando de vigia, que um novo guarda viria. E justamente ali, ó, antes que o galo cante, me negará 3 vezes. Depois ali em Marcos, Lucas, a gente vai ver que foi justamente na terceira vigia, ou seja, era antes das 3 horas da manhã, quando estava chegando perto das 3 horas, né, porque meia-noite trocou um turno, aí 3 horas trocou um turno, né, 6, 9, meia-noite, então quando entre meia-noite e 3 horas da manhã, antes dessa terceira vigia entrar, Pedro negou a Jesus Cristo. Então quando você vê ali o galo, Jesus fala muito ali nos textos, né, antes do galo cantar, tal, a volta de Jesus pode ser na terceira vigia, quando o galo cantar. Então quando fala de galo, não está falando da galinha lá, da ave de penas, está falando do vigia, que eles vigiavam de turnos de 3 em 3 horas, né, o local ali. Eles estavam, um guarda, um vigia, para você entender, nos dias de hoje. Aí tocava a trombeta e anunciava que estava sendo feita a troca do vigia. Amém? Glórias a Deus. Só um entendimento, um conhecimento aqui para você ser esperto na fé. Amém? Glória a Deus. Então você pegou a palavra? Você entendeu? Então existem coisas que acontecem que a gente não vai entender, a gente não pode julgar, condenar, porque tem coisas que se a gente for tomar atitude, a gente vai estragar. Então Deus, ele permite coisas acontecer na minha vida, eu fazer coisas na minha vida, e você pensa que é ruim, que é mal, ai, que é tenebroso, ai, daí fica se questionando, mas tudo tem um propósito de Deus. Tudo tem um propósito e é para o cumprimento da palavra de Deus. Então estude mais a palavra, busca mais a presença, para você entender o propósito de Deus em todas as coisas que acontecem na sua vida, inclusive nas coisas difíceis, tá bom? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu quero neste momento te agradecer, te adorar, te exaltar e te glorificar por mais um bom dia, Espírito Santo. Abençoa, Deus, todas essas casas que abriram suas portas para eu entrar com a Tua palavra, para pregar a Tua palavra. Mulheres e homens que me ouviram, Senhor, eu peço a Tua bênção sobre a vida de todos. Repreende e paralisa todo o mal e abençoa, Deus, eu te peço essa casa, abençoa as finanças, abençoa a família, abençoa o casamento, abençoa a saúde. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que eles venham todos os dias estar firmados na Tua palavra, na Tua verdade, crescendo no Espírito Santo, para que eles possam entender o propósito que o Senhor tem na vida deles. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu abençoo todas as minhas filhas na fé que estão debaixo dessa cobertura espiritual, para a glória do Teu santo nome. Diga amém, diga glórias a Deus e graças a Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero convidar você a participar da campanha dessa semana. Todos os dias estamos orando ali no altar, que está sendo apresentado no altar do profeta as causas, casamentos, causa financeira, vida sentimental, saúde, sonhos, projetos, aquilo que está morto na sua vida, nós estamos apresentando no altar.
altar. A gente está imprimindo fotografia, contratos, enfim, você vai mandar, né, uma foto de algo que representa a sua causa aí, a sua situação que está morta na sua vida, como a sunamita que apresentou o filho morto para o profeta. E o profeta, você sabe que através da palavra do profeta a vida chegou novamente naquela casa. Então assim vai ser na sua vida. Eu quero profetizar. Você que vai participar dessa campanha, você vai apresentar a sua causa, aquilo que está morto na sua vida, no altar do profeta. Nós vamos profetizar, nós vamos determinar, nós vamos liberar uma palavra de vitória e vai haver ressurreição, vai haver restauração, vai haver restituição e o nome do Senhor vai ser glorificado sobre a tua vida. Então você participa com fé dessa campanha. Envie a palavra direção para o 479-9104-5454. Participe da campanha. Hoje é o segundo clamor. Sexta-feira vamos apresentar os pedidos no monte, vamos orar, vamos clamar e o milagre vai acontecer na sua vida. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe, compartilhe, deixe o seu like, se inscreva no canal. Amo vocês. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.